O título da mensagem de hoje é Pensamentos Mais Altos. Você está disposto a elevar o nível dos seus pensamentos em Deus? Então vamos lá. Romanos 12, versos 1 e 2 diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, por tudo que Ele fez por vocês. Que sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e o quê? Perfeita vontade de quem? De Deus. Primeira reflexão que a gente tem acompanhado durante todo esse mês: metanoia. Eu não serei acomodado. Você está nessa comigo? Então diga com bastante firmeza, diga: eu não serei acomodado. Estou em transformação. Estou sendo moldado pelo Espírito de Deus. Mas deixa Ele moldar. Não se irrite por perceber que Ele vai tocar em pontos que você e eu não gostamos. É como ir ao médico. Você vai ao médico e diz assim: o meu pé esquerdo está doendo. Ele vai manipular, manusear, apertar, mexer para tentar descobrir o que está acontecendo no seu pé direito. Por quê? Porque o que está doendo é o pé esquerdo. Quando ele põe a mão no seu pé direito, ele fala: e aí? Fala: está tudo bem. Mas quando ele põe a mão no esquerdo, fala: não, pelo amor de Deus, não aperta aí não. Ele fala: se eu apertar o outro não adianta nada. Eu preciso colocar a mão onde está o problema. A gente às vezes não percebe isso. Eu vou na igreja, eu ouço a mesma coisa. Eu abro a Bíblia, eu ouço a mesma coisa. Vem os outros falar a mesma coisa. É Deus mexendo no mesmo ponto, porque Ele quer que a sua vida flua no melhor e maior nível possível, para que o testemunho da glória dEle seja pleno aqui na terra. Então Ele vai mexer onde a gente não gosta. Ele vai mexer onde está doendo. Ele vai mexer onde a coisa incomoda. Mas é para ver se desperta eu e você para darmos muito fruto. Porque em João 15 Jesus foi muito claro: eu vim e nomeei vocês, salvei vocês, me entreguei por vocês, mas é para vocês darem fruto. Não é para vocês ficarem de boa. É para vocês darem muito fruto. E o fruto de vocês permanecer. Então vamos mudar a nossa mentalidade. Igreja não é um lugar onde eu vou receber algumas coisas. Igreja é um lugar onde eu vou me entregar para viver aquilo que Deus planejou com a minha vida, aquilo que Deus projetou quando me criou. Deus me criou com propósitos. Deus me criou com sonhos, com pensamentos mais altos e maiores que os meus. E agora eu vou me entregar a Deus para que Ele possa estabelecer a vontade dEle e eu viver os pensamentos, planos, sonhos, projetos e propósitos dEle aqui na terra. Irmãos, a partir disso, entendendo isso, nós vamos ver alguns casos. 1 Samuel 17, a gente está falando de Davi. A pastora Angélica domingo passado foi muito usada, muito mesmo, e na quarta também. Primeiro Samuel capítulo 17. E eu vou aproveitar porque eu peguei a ministração, e às vezes se não dá para eu pegar na hora, eu pego depois. Às vezes eu estou ministrando, domingo passado mesmo eu ministrei no mesmo horário. Pastora Vanessa também foi pela manhã, pastora Angélica à noite. Pastora Angélica entrou para ministrar. Aqui eu estava entrando para ministrar em Manaus. Depois, quando foi na quarta, quinta-feira, peguei aquela mensagem, baixei e falei: agora eu vou assistir. Por quê? Porque eu preciso me alimentar daquilo que a igreja está sendo alimentada, irmãos. Tem gente que não entende isso. Eu preciso andar no mesmo passo que vocês. Não perde. O que Deus está nos entregando realmente é alimento daquilo que a gente precisa receber, é alimento daquilo que a gente precisa ouvir, amém? Vamos lá. 1 Samuel 17, versículo 12, está escrito assim: Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado, olha só, para o exército, no exército de Saul, para lutar contra quem? Contra os
filisteus, presta atenção, que eles se alistaram para fazer o que mesmo? Para o quê? Lutar. Guarda isso aí. Davi era o mais novo, seus 3 irmãos mais velhos seguiam quem? O exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai e cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante de quem? Do exército israelita, e o desafiava. O que os irmãos de Davi estavam fazendo? Eles se alistaram para fazer o que mesmo? Alguém lembra? Lutar contra quem? Contra quem? Contra os filisteus. Eles estavam seguindo quem? Alguém lembra? Quem que os irmãos de Davi estavam seguindo? Saul e seu exército. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Coloca aí para mim, por favor. 2 perguntas importantes. A primeira pergunta é: quem você está seguindo? Nossa, pastor, eu sigo tanta gente. Tem uma influencer, uma youtuber, um não sei o que, um diaber, tem um demoner. Quem você e eu estamos seguindo? E eu não estou falando nada de rede social, alguém que você admira. Não é disso não, só fiz uma brincadeira. Mas às vezes é sério, porque algumas pessoas vivem a sua vida em função de alguém, que se você conhecer aquela pessoa por dentro, aquela pessoa é vazia, frustrada, arrebentada e vive tentando manter a aparência dela. Eu conheço pessoas, eu recebi na igreja um irmão, e ele abrindo o coração, viajando comigo, ele foi para ministrar louvor, ministrou, depois eu fui levá-lo para outra cidade para ministrar, e ele disse: fiz muito sucesso no meio secular, estava estourado, arrebentando, mas eu, para subir nos palcos e cantar, era a base de remédio e droga, porque eu estava deprimido, vazio, frustrado. Eu tinha que viver em função de uma aparência, de uma coisa, de um vazio que só aumentava. A quem nós estamos seguindo? E olha só que Saul era o rei. Nós não estamos falando de nada de errado. Os irmãos de Davi não tem nada de errado se alistar para o exército. É o exército de Israel. Saul é o rei de Israel. Porém, na hora que a guerra se apresenta na arena, a Bíblia diz aí no verso 16 que durante 40 dias Golias, um gigante filisteu, um gigante o quê? Se apresenta e diz assim: quem em Israel vai me encarar? Opa, agora é a hora do rei de Israel se posicionar. Ou ele vai para a guerra ou ele nomeia alguém. Agora é a hora do exército de Israel se posicionar. Agora é a hora dos irmãos de Davi, que estão seguindo o rei Saul, se apresentarem para a batalha. Afinal de contas, eles se alistaram no exército para lutar contra os... E quem está afrontando Israel e o Deus de Israel? Os filisteus. Ou seja, para que vocês vieram? Nós viemos para lutar contra os filisteus, então agora é a sua oportunidade. Vou não. Irmão, para que você foi chamado? E o que você está fazendo? Eu fui chamado para pregar. Eu estava lá no meio do mato. Aí eu fui pregar, lá fui de bermuda, camiseta e chinelo, porque a calça única que eu tinha, porque a gente viajou meia hora, rio adentro de barquinho que é barquinho de metal com um motorzinho, e não dá para levar muita coisa, muita bagagem, então é bem prático, coisa bem compacta. A calça que eu tinha molhou porque a gente saiu para pescar, e choveu que encharcou, a gente no meio, passamos frio naquele calor da Amazônia, frio. Aí a calça estava encharcada, não tinha jeito. Aí eu fui de bermuda, camiseta e chinelo, porque quem prega não é minha calça, não é minha camisa, quem prega sou eu. Da nossa turma tinha 2 apóstolos e um pastor, de 2 pastores, eu também, eu mais um pastor e 2 apóstolos, todo mundo de calça, eu de bermuda e eu que preguei. Porque eu não fui chamado para pregar por causa da minha roupa. Claro que eu me visto de acordo com, mas eu fui chamado para pregar por causa da palavra que está em mim, que Deus entrega. E você não foi chamado para fazer algo por causa das ferramentas. Você usa as ferramentas para fazer o que Deus chamou para fazer. Eu talvez não chegue hoje numa parte da mensagem, mas um problema nosso é esperar condições perfeitas para fazer alguma coisa e nunca fazemos nada.
Faça o melhor que você pode com o melhor que você tem. Se você quer anotar alguma coisa, anota isso. Faça o melhor que você pode com o melhor que você tem. Foi assim que Gideão chamou a atenção de Deus. Você já parou para perceber que os grandes ícones da Bíblia só apareceram por causa de grandes desafios? Gideão só se destaca depois de encarar os midianitas que oprimiam Israel, e uma nação inteira não tem coragem, mas Gideão se posiciona porque houve um comando de Deus, e vai dispensando gente, e com 300 valentes vence e livra Israel, e então Gideão se torna uma referência na nação. Quando nós falamos de alguém de um grande testemunho, nós falamos de alguém de uma grande batalha, um grande desafio. Agora a pergunta é, por causa das batalhas, você parou de servir a Deus? Quando que você vai ter um grande testemunho na vida então? Não, pastor, eu não vou poder servir. Ah, não, marido, esposa. Ah, não, igreja. Ah, não, líder, eu não vou poder. Porque eu estou num momento de muita luta na minha vida. Eu fico imaginando Gideão falando que ele não podia ir para a guerra porque estava num momento de luta. Porque estava faltando comida em casa. Porque os midianitas vinham e destruíam tudo. Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando alguma coisa fora da Bíblia aqui, mas a gente gosta de ouvir essas coisas, porque é comum, a gente não gosta de ouvir, porque é comum a gente dizer assim, a coisa apertou, eu preciso abrir mão de alguma coisa, e geralmente a primeira coisa que a gente abre mão é daquilo que a gente faz para Deus, com Deus, em Deus. Esse mês é mês de metanoia, a nossa mentalidade vai mudar, e nós vamos entender que a gente precisa cuidar de tudo, da nossa estrutura, da nossa família, das nossas finanças, mas também de servir a Deus com excelência, porque é ali que Deus desenvolve habilidades em nós que nós nem sabíamos que tínhamos. Irmãos, os irmãos de Davi se alistaram para o exército para enfrentar os filisteus, e quando um gigante filisteu bate no peito e chama para a guerra, ninguém encara. É mais ou menos como você contratar um cozinheiro para uma festa e chegar lá, os convidados falam assim, cadê a comida? Fala, tá pronta? Você chega na cozinha, não tá. O cozinheiro está lá sentado, ou ele foi lá para uma mesa. Aí você fala, mas o que você está fazendo aqui? Ah, tem muita gente, está quente aqui, estou cansado, estou aqui sentado. Mas você não veio para cozinhar? É, mas o povo está reclamando e eu não gosto dessa pressão, não vou cozinhar não. É certo isso? Mas é isso que a gente faz. A gente foi chamado para uma coisa, mas por causa dos problemas a gente deixa de fazer aquela coisa, e os problemas só aumentam. O problema que você não resolve hoje acumula com o de amanhã, porque amanhã tem um novo. Situações que eu e você fugimos e não lidamos hoje acumulam com a de amanhã, porque amanhã tem novas situações, e na verdade essas que chegaram até nós hoje, Deus permitiu chegar para nos habilitar a encarar as de amanhã. Aí a gente chega na de amanhã e não resolveu a de hoje, a gente se sente mais frágil, mais incapaz, e aí diz assim, ainda bem que eu parei, porque imagina se eu tivesse esse e mais aquele. Não, na verdade, se você tivesse resolvido aquele problema, você saberia agora que Deus também está contigo para resolver esse. O mesmo Deus que guardou a minha vida ontem é o Deus que guarda hoje e amanhã. E no dia que Ele disser, vem Rogério, olha, não é melhor médico, melhor hospital, melhor segurança, melhor remédio, melhor qualquer coisa que vai guardar não, irmão. Quem guarda o homem é Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas a gente está vendo um tempo que as pessoas estão desesperadas pelo que os homens dizem e não pelo que Deus diz. Eu sou questionado sobre o que os homens dizem, mas eu quero ser questionado sobre o que Deus diz. Quem está entendendo? Quem você está seguindo? Ah, pastor, eu sigo. Vou falar uma da moda, e não estou falando mal não, nem conta, tá? Estou seguindo a ciência. Cuidado, que a ciência luta muitas vezes, não a boa ciência, mas a ciência má, muitas vezes luta para tentar dizer que Deus não existe. E você enche a boca para dizer, estou seguindo a ciência. Não seja massa de manobra, você é uma pessoa que pensa, você é uma pessoa de fé, a sua confiança está em Deus, você foi criado por Deus e para a glória de Deus. Deus é o primeiro na nossa vida. A ciência existe por causa de Deus. A boa ciência estuda e vai só vendo que Deus existe, que Deus é o Criador, que Deus é poderoso, que Deus sustenta, que tudo é por Ele e para Ele. Quem você está seguindo? Estou seguindo a economia. Mas a economia quebra, Deus não quebra. A economia te engana, Deus não engana. Estou seguindo meus amigos. Seus o quê? Amigos? Ah, se eu te contar meia dúzia de histórias que eu tenho com amigos,
Você vai dizer, nunca mais quero ter amigos. Não, não, persevera, porque tem os bons amigos, sempre vai ter. Cuidado com quem você está seguindo. Os irmãos de Davi estão seguindo Saul, um rei covarde. Um rei o quê? Covarde, porque quando a guerra se apresenta, ele amarela. Cuidado para não seguir os covardes, que estão vivendo por desespero. Irmãos, eu não sei. Eu falo ou não falo, Ananias? Qualquer coisa a culpa é dele. Quem aqui acredita em Jesus? Quem acredita na Bíblia? Quem já leu a Bíblia toda? Eu já sabia. A gente fala que acredita naquilo que a gente nem leu. Que é isso, pastor? Leia a Bíblia. A gente tem plano de leitura, vem com a gente. Aqui eu não quero ninguém massa de manobra, aqui eu quero gente que pensa, que lê a Bíblia, que crê na palavra e que ouve o que é ministrado aqui. Nós estamos pregando dentro da Bíblia. Se a gente estivesse manipulando alguém, eu não incentivaria você a ler a Bíblia. Eu queria que você só ouvisse o que eu entrego. Não, eu quero que você beba da fonte e veja se a gente está compartilhando da mesma fonte. Cresça em fé. Agora, quem já viu na Bíblia que os últimos dias serão difíceis? Que haverão guerras? Que haverá o juízo final? Você acredita nessas coisas? Pois é, mas a gente amarela para a pandemia. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou desprezando nem dor. Nós tivemos perdas dolorosas, terríveis. Eu só estou dizendo que se essas coisas tocam o terror na gente, como que a gente diz que acredita em Deus no meio de tudo aquilo que virá? A gente precisa ressignificar a nossa fé. Daniel foi para a cova dos leões, adorando e honrando a Deus. Se no meio da pandemia baixasse uma coisa que ou você se rende ao governo desse mundo, ou a Deus, e nega a sua fé, ou você vai para a cova dos leões, qual seria o seu testemunho hoje? Você estaria aqui para contar que esteve numa cova de leões? Você estaria com Deus no céu? Ou você diria, não, eu nem passei pela cova dos leões, eu não precisei passar. Sabe, pastor, a fé não é burra. Depois que inventaram que a fé não é burra, lógico que não é não. Ninguém está falando aqui para ser alienado. Mas a fé é andar onde ninguém andou, porque Deus mandou pela palavra. Não estou falando para ninguém fazer bobagem. Está claro até aqui? Quem eu e você estamos seguindo? Segunda pergunta, por que você não está fazendo o que se propôs e foi chamado a fazer? Foram os irmãos de Davi que se alistaram. A gente leu isso na Bíblia? Eles se alistaram. Nós queremos fazer parte do exército. Qual? O melhor, o maior exército da terra, o exército do Deus vivo. Alguém acredita que o exército de Deus é o maior e melhor da terra? E você está alistado nesse exército? Está ganhando almas, está servindo a Deus, está servindo o seu próximo, está servindo sua igreja, está servindo sua cidade. Porque senão, a gente só quer receber o título. Eu faço parte do exército do povo de Deus. E o que você está fazendo? Eu não entro nas batalhas. Eu ainda tento impedir outras pessoas de entrar. Irmão, tem gente que só joga balde de água fria em quem quer servir a Deus. Além de não ir, atrapalha quem quer ir. Ainda toca o terror no outro. E os irmãos de Davi fizeram isso. Que é isso, pastor? Vamos ler a Bíblia, gente. Olha o que diz o verso 17. Verso 17. Aqui, ó. Diz assim, ó. Um dia Jessé disse a Davi, leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento esse cesto, com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga a notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de quem?
do Deus vivo. Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora, disse Davi, só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito. O rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Presta atenção, quando Davi pergunta, primeira coisa, ele percebe que todo mundo está fugindo e falando um para o outro. Você viu o tamanho daquele gigante? Não, misericórdia. Você viu o tamanho do homem? Irmão, quem não quer servir, não apenas se retira da batalha, mas contamina os outros. Quem o diabo já influenciou para não servir a Deus, para ir para o mundo pecar, geralmente vai tentar achar um parceiro. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos. Eu dou um exemplo, para mim o auge dos exemplos. Pedro, quando se sente tão mal porque negou Jesus, olhou nos olhos de Jesus, negou, Jesus advertiu, mesmo assim ele não deu ouvido e negou, ele volta a pescar peixe, e Deus o tinha feito pescador de homens, Jesus tinha chamado. Mas ele não vai pescar sozinho, ele diz: vou pescar. Os outros discípulos dizem: nós também vamos com você. Peraí, Jesus já tirou ele dessa vida. Não é errado pescar, não é pecado pescar, mas ele está fugindo do chamado dele, do propósito dele. Quem está entendendo? E ele vai sozinho? Não. Quem te ouve está servindo mais ou menos a Deus. Quem segue você, porque nós falamos a quem estamos seguindo, mas a pergunta é: que tipo de cristãos, que tipo de referência nós somos? Se alguém decidir nos seguir, vai servir a Deus ou vai distanciar de Deus? Se alguém decidir nos seguir, vai ficar mais avivado em fé, mais com vontade de orar ou menos? Se alguém nos seguir, vai cuidar mais da saúde ou vai arrebentar tudo mesmo, morrer de overglicemia? É açúcar puro na veia, arrebentando tudo. E aí diz assim: não sei porque minha saúde não melhora. Porque você é um suicida. Se alguém te seguir, me seguir, fica mais endividado ou começa a colocar a casa em ordem? Irmãos, eu já falei isso um monte de vezes e falo mais uma vez. Se eu devo 5.000 e recebo 2.000, eu preciso acabar aquela dívida. Aí nesse mês recebi 2.500. Esses 500 não é para queimar em qualquer coisa, é para diminuir minha dívida de 5.000. Mas a primeira coisa que a gente faz é dizer assim: não, agora esses 500 que entrou a mais, eu vou arrebentar, eu vou fazer uma festa. Mas você não queria diminuir, reorganizar as coisas? Quem nos segue está aumentando o rombo ou está construindo um futuro com patrimônio? Quem nos segue é generoso, é liberal na hora de servir a Deus e ao próximo, na hora de semear, ou cada vez é mais infiel, desleal a Deus? Quem é que é casado? Quem é que namora, está noivo? Levanta a mão, levanta a mão. Casado, namorando, noivo? Levanta. Eu namoro, estou noivo e estou casado. É a mesma mulher, os 3 elementos. Bacana. Você quer manter um relacionamento que de vez em quando a pessoa é infiel com você? Você quer manter um relacionamento que a pessoa só de vez em quando é desleal com você? E por que Deus precisa manter com você? Na sua infidelidade? Ou na minha infidelidade, na minha deslealdade, na sua deslealdade? Quem nós estamos seguindo? Quem olha para nós está vendo alguém que se comprometeu a servir a Deus e está levando isso a sério? Não estou falando sobre perfeição, mas que está buscando avançar. Davi vai lá para admirar, irmãos. A Bíblia diz que quando ele ouve o barulho, o desafio vai começar, ele larga a marmitinha. Davi chegou ali como entregador do iFood e saiu dali como rei de Israel. Eu estou aqui para falar para você hoje que quem crê em Deus, quem confiar em Deus, tem a sua história mudada por causa de uma atitude. Decidiu ouvir a Deus, decidiu crer em Deus, decidiu confiar em Deus e entrar na batalha que Deus te chamou para guerrear. Muda a sua mente, porque o pensamento de Deus para você é mais alto que o teu. Davi chegou lá sem nenhuma pretensão a não ser entregar. Chegou aqui um pedido em nome de quem? Eliabe. Quem mandou? Jessé mandou. Precisa pagar alguma coisa? Não, já está tudo pago, é só entregar.
Só que na hora que ele chega para fazer a entrega, ele ouve o barulho. Esse barulho é de guerra. Estão se posicionando na arena. Eu quero ver a guerra. Davi é um admirador de Israel, do Deus de Israel, da sua nação. E ele quer ver. Já que eu sou pequenininho, já que eu sou mais novo, já que eu não tenho condições de fazer parte do exército, pelo menos eu quero assistir. Quem aqui sonhou em ser jogador de futebol? E agora assiste. Gente, você quer saber uma covardia? Não é o jogo. Covardia é quando eles começam a mostrar os bastidores, vestiários, os caras saindo daquele lugar chique. E eu olho e falo assim, nossa, eu queria ter andado nesses lugares aí, ó. Imagina subir aquela arquibancada, a torcida gritando seu nome. Só que sem os adjetivos ruins que às vezes eles gritam, né? Gente, quem não conseguiu estar lá, quer admirar quem está. Alguém aqui está entendendo isso aí? É ou não é mais ou menos assim? Deixa eu ver. Davi vai admirar, vai olhar a guerra, deixa eu ver, porque de repente um dia eu tenho uma oportunidade, deixa eu aprender. Eu falo muito isso com o Rogerinho. Rogerinho, presta atenção, ó, caminho, como dirige, como faz isso, faz aquilo, porque quando chegar a sua vez, você aprendeu já observando. Nessa viagem falei muitos com ele. Deus é tão bom, mas nós ficamos 2 dias sem sinal nenhum do celular. O sinal lá era só fumaça, bate o tambor e faz fumaça. Falei, eu quero ver. Ainda assim, vocês vão ver um vídeo aí que eu... Não, acho que esse eu não vou pôr. Eu estou na rede lá, nós dormimos na rede, num 3x3, uma palafita, nós dormimos numa cabana, numa palafita. Ô, bobear, filho, manda a foto da cabana também lá da palafita que a gente ficou. E 5 redes lá dentro e um colchão no chão no cantinho pro meu pai. A rede do Rogerinho ficou literalmente em cima da minha, nós temos uma beliche de rede. Porque não tinha mais espaço para colocar lado a lado, estava cheio. Aí ele ficou, se eu mexer a perna eu chutava ele. Se ele mexer, ele chutava a minha cabeça. E aí, eu lendo a Bíblia, daqui a pouco ele vem mexer na minha rede, porque o celular dele estava do lado, ele foi pegar porque tinha baixado o filme, foi assistir filme. Eu falei, caramba, ainda funcionou esse bicho. Mas é coisa que ele já tinha baixado. Mas aí ele ficou em contato, irmãos, o que Davi fez de errado? Nada. Os irmãos ficaram furiosos. Os irmãos ficaram indignados. Sabe por quê? Porque quem não está fazendo o que foi chamado para fazer, fica incomodado quando você faz perguntas. Eu vou dizer isso de novo. Quem não está fazendo o que foi chamado para fazer, fica incomodado quando você e eu começamos a fazer perguntas. Tem gente que veio para esse culto cheio de expectativa, já está chateado, porque eu estou tratando de assunto que a pessoa não quer ouvir. É igual os irmãos do Davi. Lá vem o pastor falar negócio de servir a Deus. Parece que todo mundo tem que servir a Deus. Parece não, é bíblico todo mundo servir a Deus. E eu sou um pregador bíblico. Não modinha, tendência. Pastor, eu pensei que aqui era uma igreja modinha, tendência, né? Não, pastor, mas as cores, o estilo, legal, mas é Bíblia. A gente pode mudar a embalagem, o conteúdo é o mesmo. Você dá uma melhorada na roupagem, se atualiza, isso tudo bacana. O que você não pode é corromper o produto. Aqui a gente vai sempre compartilhar a palavra de Deus. Se converteu, agora você é responsável por testemunhar Cristo para mais alguém. Jesus ordenou que todo cristão fosse um servo de Cristo, um servo da mensagem dele aqui na terra. A gente gostando de ouvir isso ou não, quem é de verdade convertido, carrega a mensagem consigo e serve a Deus e ao próximo. Porque senão o cristianismo ainda não chegou de verdade como deveria. Davi chega para pedir uma informação, os irmãos ficam indignados. Só que percebe que diante da covardia de Saul e de seu exército, a mentalidade de Davi começa a mudar. Davi começa a pensar mais alto. Em que Davi pensa? Davi pensa, olha, se esse incircunciso filisteu está afrontando Israel e o Deus de Israel, ele vai cair por terra. Se ninguém quer ser abençoado como quem venceu esse incircunciso, e se ninguém quer ser abençoado casando com a filha do rei e recebendo isenção de impostos, eu quero. Irmãos, a vida sempre foi cheia e sempre será cheia de oportunidades. Deus sempre prepara a oportunidade para quem confia nele, para quem tem coragem de dar um passo de fé enquanto todo mundo está entrando no buraco e se escondendo. Quem tem coragem de viver pela fé sempre terá grandes oportunidades na vida. Grandes desafios, mas grandes oportunidades. A gente fala de Daniel porque ele encarou. A gente fala de Pedro porque tudo que ele passou. A gente fala do Pedro andando sobre as águas porque ele teve coragem. A gente fala de Moisés porque teve coragem de entrar no palácio de Faraó e afrontar Faraó. Você não parou para pensar que Faraó podia ter matado ele ali? Que Faraó podia ter mandado matar o Moisés? Esse cara todo dia entra aqui, é praga em cima de praga. Mata esse cara e acaba as pragas.
Porque a gente lê na Bíblia, Moisés é fantástico, desafiando Faraó. Mas a pergunta é, quem de nós entraria 10 vezes diante de Faraó, soltando praga no Egito? Ou 9, a última ele falou, Faraó, não vou mais te ver, não vai mesmo. Próxima vez que você ver vai morrer. Não sou eu que vou morrer, mas é a última vez que você me vê mesmo. Já parou para pensar que Moisés, está ele e o Arão lá, e o Faraó tem o exército, ele tem tudo. E é o mesmo Moisés que fugiu, quando um hebreu falou, você descobriu tudo, será que o Faraó quer me matar? Fugiu. Mas agora ele entra no palácio, encara Faraó, faz os sinais, libera a praga e volta lá de novo. Irmão, isso aí é mais ou menos como o cara que te roubou, volta na tua casa e fala, vim roubar de novo. E depois vim roubar de novo. Claro que esse aí está errado. É só uma comparação para dar para entender. Quem está te afrontando, quem está tirando algo de você, está entrando, olhando nos seus olhos, fazendo de novo. Quem está entendendo aqui? E o Moisés vai lá de novo. Gente, é lindo, é romântico ler Moisés, as 10 pragas. Mas a pergunta é, quem de nós entraria para desafiar Faraó de novo, e de novo, e de novo, e de novo? Agora a gente fala de Moisés, que falava com Deus face a face. Deus está procurando gente que ouse crer nele, porque Deus quer falar face a face com quem confia nele. Deus quer derramar poder, autoridade, unção. Olha a liderança de Moisés, ele conduz mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. Olha o tamanho da liderança de Moisés. Você crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida? Mas virão grandes responsabilidades. Você ainda confia em Deus? Então vai. Mas fica pegado em coisa pequena. Olha o que diz o verso 45, vamos lá. Não, 37 antes, olha o 37. Olha que bonito que Davi falando 37. E disse ainda, o Senhor me livrou. Davi falando com Saul, porque Saul falou, você não pode, você é menino, o Golias é guerreiro desde a mocidade. Aí Davi contou do leão e do urso. Aí disse ainda, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim Saul consentiu, está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Aí no 45, Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada, porque Golias chama Davi de cachorro, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-la em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo, olha a ousadia de Davi, e o mundo todo saberá que há Deus onde? Em Israel. Se depender de você, o mundo todo vai saber que Deus está vivo. Se depender de mim e de você, o mundo todo vai saber que Jesus nos ama. Se depender de mim e de você, o mundo todo vai saber o que, gente? Que nós estamos em desespero, que a gente está com medo, que a gente está apavorado, que a gente não tem tempo, que está muito cansado, o trabalho já desgasta a gente. O ministério é para quem não trabalha, para não falar vagabundo, senão ofende. Desculpa, mas às vezes eu ouço pessoas dizer por causa do trabalho. Mas espera aí, quer dizer que todo mundo que vem servir não trabalha? Vive do vento? Gente, em nome de Jesus, Deus quer espalhar a fama do nome dele na terra através de pessoas. Através de... Tem alguém disponível para isso hoje aqui? Mas é ativo, e não de braços cruzados esperando. Ativo. Isso não é uma mensagem para pegar no pé, para implicar, para dar bronca. É uma mensagem para encher você de vigor, e você viver as maiores experiências da sua vida, através de uma entrega em fé na presença de Deus. Muda a sua mentalidade. O que Deus pensa a seu respeito é maior do que aquilo que você está enxergando. Muda a sua mentalidade. A forma como Deus olha para você é muito superior à forma como o mundo olha para você. Pessoas olham para você e desdenham. Deus olha para você e diz, eu acredito. Pessoas olham para você e dizem, vou tirar tudo que eu posso e depois eu descarto e jogo fora. Deus diz assim, quando ninguém mais te quer, eu continuo te amando, eu continuo te querendo, eu continuo tendo o melhor para você. Enquanto o mundo debocha de nós, como os irmãos de Davi debocharam dele, Deus diz, não temas, eu sou contigo, vai na minha força, porque eu vou te livrar. Acredite, confie e sirva a Deus de todo o seu coração. O pensamento de Deus é muito maior e mais alto que o seu. A visão de Deus para nós é maior que a nossa visão. Davi não saiu aquele dia para levar uma marmita e se tornar rei de Israel. Saiu? Não! Mas Deus enxergou assim.
Irmão, pega aqui, vamos entrar na visão de Deus, vem comigo, ó. Davi saiu dizendo assim: vou honrar meu pai, vou honrar meu? Honra pai e mãe, honra a liderança, honra o que Deus constituiu. E fica tranquilo que Deus vai te colocar em posições de honra. Só precisa lembrar disso também. Os irmãos de Davi debocham, dizem: com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, Davi, você é o esquecido, você é um bastardo. Porque o problema com Davi é que ele era um bastardo, tá? Você não vai ter posição à mesa. Você não é filho legítimo. Você é filho de outro relacionamento do pai, tá? Então, Davi, você é presunçoso, arrogante. Você acha que você é igual a gente. Irmão, tem gente que debocha da gente e fala: você acha que é igual a gente? Aí Deus olha e fala: não é igual a vocês não. Ele é humilde, por isso ele é maior. Ele confia em mim, por isso ela confia em mim, por isso ela é maior. Mas deixa Deus falar isso, não é você e eu que temos que falar. Davi não chega diante dos irmãos dizendo que ele é maior ou melhor. Deus é que fala isso acerca de Davi. Achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi, com ele a minha mão ficará firme, ninguém vai resisti-lo todos os dias da sua vida. Irmão, fica tranquilo e serve a Deus, que quando alguém tentar debochar de você, o próprio Deus vai abrir a boca e falar quem você é para ele. A gente está muito preocupado em dizer quem nós somos. A gente devia estar preocupado em deixar Deus falar. A gente devia estar mais preocupado em ser o que Deus quer de nós. E deixa que Deus fala, deixa que Deus fala. Você tem coragem de abençoar alguém aí? Olha para quem está do teu lado, diga: deixa Deus falar a teu respeito. Diga: para de tentar se promover muito com as suas palavras, e procura servir mais a Deus, e deixa Deus te promover com a palavra dele. É isso, gente. É isso, gente. Deixa Deus te promover. A palavra dele levanta o homem. Pastor, como? Pela Bíblia, gente. Deus leva Ezequiel para um vale de ossos sequíssimos e diz: profetiza. Profetizou a palavra, levantou um exército. Você está pior que um monte de ossos sequíssimos? Tem gente que não respondeu, o negócio está feio. Mas eu digo que você não está, porque eu estou vendo você aí em pele e osso. Talvez só pele e osso, mas ainda tem pele. Lá era só ossos. Ei, a palavra de Deus levantou um exército onde havia um caos. Pastor, será que essa palavra é para mim? Não, não será. Com certeza essa palavra é para você. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui para receber a unção libertadora dessa palavra. Hoje você está sendo liberto pela palavra. Você não vai mais andar cabisbaixo, você não vai andar mais resmungando, lamentando, murmurando, mas você vai andar de cabeça erguida dizendo: me prostro diante do meu Deus, honro o meu Deus, sirvo o próximo com amor, com humildade, mas eu vou deixar Deus falar a meu respeito, porque Deus sabe falar melhor do que eu. Deixa Deus testemunhar, deixa Deus falar. Davi não fica debatendo com seus irmãos. O adversário de Davi não são seus irmãos, é o Golias. A gente perde tempo brigando com quem não é nosso adversário. A gente perde tempo debatendo com os irmãos. A gente perde tempo querendo ser melhor que os irmãos na igreja. Nosso adversário é o diabo e muitas vezes nós mesmos. A gente precisa anular o nosso eu. A gente precisa vencer a si mesmo. Paulo disse: eu esmurro a minha carne. O que é isso? Paulo era um doido, ficava se dando soco? Não, ele está dizendo que a maior guerra dele é contra ele mesmo. Que dia que foi? Sexta-feira. Tivemos aqui a comunhão dos aniversariantes do mês, os colaboradores. E aí, à tarde, eu estava fazendo uma caminhada e meditando, e eu estava orando e compartilhei com eles algo que Deus pôs no meu coração, e que eu orei agradecendo a Deus, dizendo: Deus, obrigado, porque eu tenho percebido que a maior parte das minhas lutas, guerras contra investidas do diabo, eu não tenho vencido, o Senhor vence por mim. As maiores guerras que eu tenho travado hoje são contra mim mesmo. Alguém mais já percebeu isso? As maiores guerras da nossa vida é contra o nosso eu. Porque se a gente está andando no temor de Deus, o anjo do Senhor também está guerreando em nosso favor contra o diabo. Sirva a Deus, confie em Deus. Davi, em vez de ficar brigando com seus irmãos, o foco dele é ali, ó, é na arena. Davi não perde a visão. Tem gente que vem na igreja, o pastor prega uma palavra. Eu me tornei adversário de pessoas aqui quando eu comecei a pregar hoje. Lá vem o pastor falar isso aí. Não, porque isso aí, porque eu não gosto de ouvir isso, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Você está perdendo tempo brigando comigo, eu só estou entregando a palavra de Deus. Você deveria estar guerreando contra aquilo que te impede de praticar o que Deus está mandando você praticar. Sua guerra não é comigo, sua guerra não é com quem senta ao teu lado, tua guerra não é com seu cônjuge, tua guerra é contra tudo
tudo que se opõe à vontade de Deus para a sua vida. O que está se opondo hoje? É um pecado? Deixa ele. É uma frustração, uma mágoa? Joga isso fora. Hoje é dia de libertação aqui, gente. Quando eu desembarquei em São Paulo, voltando de Manaus, na quinta-feira, eu gravei um vídeo, acabei soltando só ontem à noite, mas depois você olha lá no meu Instagram, e Deus falou comigo, domingo vai ser um dia de libertação, a palavra vai ser libertadora. Tem gente que vai sair desse culto porque creu nessa palavra, porque vai se posicionar, e você vai dizer, aquele foi o culto que mudou minha vida, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Pastor, porque essa é a melhor mensagem da vida, não é porque é a mensagem para hoje, ela vai resolver o seu problema de hoje, e vai mudar o teu futuro, porque você vai começar a construir de forma diferente. Mudança de mentalidade, pensamentos mais altos. Davi, volto a dizer, já disse, vou dizer de novo, Davi foi simplesmente para obedecer. Para o quê? Palavra que não está na moda, né? Falar em obediência, não, fala na igreja de obediência, então, o pastor é manipulador. Por quê? Esse negócio aí que tem que obedecer, quer manipular a gente, acha que a gente é tudo massa de manobra. Vixe, gente, se tem uma coisa que cada dia que passa eu me torno mais ruim para ser manipulador, cada dia que passa eu sou pior nisso. Hoje em dia é o contrário, os outros dão bronca em mim. É o Zé, a pastora, não, mas você precisava ser mais firme nisso. Não, a pessoa não quer. E esse ano então, irmãos, esse ano eu estou light. Vixe, vou entregar a palavra, vou ficar brigando com quem não quer. Eu não quero, eu te amo, estou à disposição, vou insistir em você em oração, em palavra, mas eu preciso trabalhar com o exército que quer vencer a guerra. Eu preciso habilitar um exército que quer vencer a guerra. Tem 2 propósitos que eu vou começar aqui. Um deve ser em março, sobre o culto de quarta-feira, mas é só para a gente que quer viver um nível diferenciado do que tudo que viveu na vida, inclusive financeiro, porque Deus me deu uma palavra, onde o diabo tentou nos envergonhar, nós vamos atropelar, para a glória de Deus, não é nada de... E o outro é um encontro que nós vamos marcar uma vez por mês aqui, mas depois eu falo disso. Mas Deus tem falado muito sério comigo e eu preciso compartilhar. É tempo de ativação. Você passou tanto tempo esperando por uma mudança de nível, de patamar, e chegou. E às vezes você está de braços cruzados esperando uma palavra mágica, alguém com uma varinha de condão que vai bater, alguém que vai dizer Shazam, alguém que vai isso, vai aquilo. Ei, para! É a mensagem de Cristo, é a palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, como está aqui nesse local, em casa, eu creio que está uma bênção para quem está acompanhando lá, mas a atmosfera aqui é diferente. Essa palavra, com essa unção, com o seu posicionamento de fé, muda a tua história a partir de hoje. Para de procrastinar, esperar que outro dia. E outra coisa, para de reclamar da mesma coisa. Que chato que é isso. Pronto, falei. Pastor, por que o senhor está cansado de ouvir? Não, irmão, quem mais ouve é a minha equipe, porque eu tenho ministrado tanta coisa que eu... Aí você fala a pessoa, não, mas agora Deus deu uma palavra. É, pastor, mas o meu problema... Aí fala, o mesmo problema. Tá, irmão, mas agora essa palavra, você crê, creio, amém. Então vamos orar. Então, pastor, mas o meu problema de novo? Outra coisa é, gente, que você dá uma orientação pela Bíblia e a pessoa não pratica e vem pedir outra orientação. Meu Deus! Quem aqui foi para a escola? Quem foi para a escola? Bacana. Para você poder fazer as provas da 2ª série, primeiro você precisa ter sido aprovado na... Mas a pessoa não passou na prova da 1ª série. Ela recebeu orientações, ela não praticou. E ela fala assim, agora eu quero que você me passe para a 2ª série. Não vai. Não vai, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Põe em prática o que Deus já te deu. Põe em prática o que você está ouvindo. Obedeça. Davi pôs em prática. O que é para fazer? Leva a marmita. Mas eu queria ser um guerreiro em Israel. Mas o que tem para você hoje é levar a marmita. Então eu vou obedecer o que tem para mim hoje. E deixa Deus construir o meu amanhã. Eu vou ser fiel no pouco e Deus me coloca no muito. Davi não imaginava o tamanho do muito. Não imaginava. E ele leva. Queijinho, pãozinho, grãos, e leva. Mas quando ele vê a guerra, irmão, o coração dele está lá na arena. Davi é guerreiro por essência. Irmão, tem coisa que está na tua essência. Deus te criou para coisas grandes, para coisas nobres. Isaías diz que o homem nobre projeta coisas nobres, mas ele é humilde o suficiente para honrar no mínimo a Deus, até que Deus o leve ao muito, a nobreza, a grandes conquistas. Metanoia, para de esperar coisa pronta e construa no passo a passo na presença de Deus, que daqui a pouco você percebe que não está sentindo o chão, e você olha e vê que Deus já te fez voar.
Davi vai obedecer. Vai o quê? Obedecer. Colossenses 3, põe aí, vamos lá. Colossenses 3. Pastor, quem que é esse cara? Não, é carta de Paulo à igreja de Colossos, é depois de Filipenses. Aqui, todo mundo lê Bíblia. Deus está falando com alguém hoje aqui? Pensamentos mais altos. Por quê? Porque não dizem respeito à soberba, dizem respeito a quem comanda os meus pensamentos. É Deus. Se é Deus que comanda, meus pensamentos vêm do céu. Eu procuro esvaziar minha mente das coisas da terra. Que é isso, pastor? Não existe, vou mostrar na Bíblia. Colossenses 3, versos 1 e 2. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Alguém está nessa? Já entregou a vida para Jesus? Desceu as águas, é nova criatura? Então essa bênção é para você. Quem está no processo, essa bênção está chegando. Agora em março vai ter batismo nas águas. Bora viver nova vida em Cristo, amém? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, não é andando sozinho por conta própria, mantenham os olhos o quê? Fixos. Para de ser inconstante. Fixo, eu quero Deus, e é Deus, e é Deus. Se a coisa apertar, eu continuo querendo Deus. E quando tudo ficar bem, eu quero Deus. Quando apertar, eu quero Deus para me livrar. Quando ficar bom, eu quero Deus para comemorar. Eu quero Deus todo o tempo. Meus olhos estão fixos nele. Lembra do começo da mensagem? A quem você está seguindo? Os irmãos de Davi seguiam Saul e seu exército. Quando a guerra veio, não fizeram o que era para fazer, porque Saul também não fez. Para. Vou falar. Eu vou usar um termo comum, popular, tá? Não é pejorativo. Não leva. Para de pagar pau pra gente que não tem nada a ver com o teu propósito em Deus. Nossa, você viu o que fulana fez? Você viu o cabelo desse cana? Você viu aquela bota? Aquela roupa, aquela bota é para meter o pé em você. Para. Conversei com o Rogerinho nessa viagem. Fala baixo para ele não ouvir. Claro que é brincadeira. Falei, Rogerinho, você é um filho maravilhoso, abençoadíssimo. E é, irmãos, Deus foi muito generoso comigo, mas muito. E o Rogerinho muito melhor que eu. E eu já vejo o futuro dele muito melhor que o meu. Mas é natural, menino, tem brincadeira, gosta de brincar, tem o futebol, tem isso, tem aquilo. E ele gosta bastante de futebol, e glória a Deus, eu também gostava, eu era doido. Então eu não estou. Mas eu falei com ele, Rogerinho, deixa eu te falar uma coisa. Equilibre o seu tempo. O tempo de você jogar joguinho, o tempo de você acompanhar as redes sociais, ver negócio do futebol. O tempo de você ler a sua Bíblia, o tempo de você estudar, o tempo de você aprender uma nova língua, o tempo de você se capacitar em algo. Falei, sabe por quê? Enquanto você está aí seguindo Messi, Cristiano Ronaldo, olhando nas redes, olha que ele vai, não sei o quê, aí faz isso, faz aquilo, eles continuam ganhando os milhões deles, e você continua só seguindo. Eu falei, sabe por que eles estão lá? Vocês sabem por que eles estão lá, gente? Porque na oportunidade deles, eles trabalharam para estar. Eles se dedicaram para estar. Eu falei, que tipo de futuro você está construindo para si? Porque enquanto você fica só olhando os outros, você está construindo o que para você mesmo? Nada, você só está se bombardeando de inveja. Que inveja, você viu? Você viu a barriga daquela lá chapada, que ódio. Acrescentou o quê? Se você viu a barriga dela e decidiu se alimentar melhor e fazer exercício, bacana, se cuida. Mas tirando isso, não adiantou nada. Olhou o outro saindo de avião, miserável, deve estar traficando. Ei, aí o casal põe lá a foto. Ai, meu eterno namorado. Aí outro fala, deve estar com algum BO, está elogiando muito nas redes. Ih, fez bobagem, está tentando passar um pano. Para de ser alguém frustrado, em nome de Jesus. Para de viver em função de seguir o que não tem nada a ver com a tua vida, e construa o melhor que você pode com o melhor que você tem, porque Deus está atento, Deus tem interesse na sua vida, Deus tem projeto, propósito, Deus tem visões maiores para a tua vida. Acredite, pare de viver em função dos outros, vive em função do reino de Deus. Quem está entendendo? Vamos lá.
Mantenha os olhos fixos nas realidades do... Mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está assentado no lugar do quê? De honra à direita de Deus. Irmão, é a Bíblia que está mandando eu almejar, eu desejar as coisas do alto, inclusive uma posição de honra ao lado do Pai. Tem um lugar de honra para filho de Deus, tem um lugar de honra no céu para cristão, tem um lugar de honra no céu para quem serve a Deus, para quem diz não ao mundo, para quem está lutando contra o pecado. Tem à direita de Deus Pai um lugar de honra com Cristo, para quem está fixado em Cristo. Pensa mais alto. A minha, a sua vida não é só você salvo pela graça, glória a Deus, mas eu vou ser uma bênção na terra. Pensa mais alto. Salvo pela graça é fantástico, mas tem gente que, sabe aquela história, eu falei isso pro Rogerinho também, falei, Rogerinho, papai, isso que eu vou falar agora, não tinha Jesus, e eu na escola, a minha meta era passar de ano. Tenho certeza que mais um monte aqui se identifica. Depois que o papai se converteu e foi para a faculdade, falei, papai teve orgulho primeiro, na época acho que ainda era bimestre, agora é trimestre, sei lá, primeiro bimestre. A hora que chegou o boletim por e-mail, gente, eu printei e mandei para minha família. Gente, nossa, eu pus no mural da família. A alegria que dei para meus pais, 9, 9,5. Acho que a menor nota acho que era 8,5. Eu falei assim, agora o meu menor era o meu maior. Quando tinha educação física, 8,5. Gente, eu falei assim, a minha mentalidade mudou, filho. Eu ia para a escola pensando, eu preciso passar de ano e me livrar disso logo, acabar isso logo. Não vejo a hora de acabar isso logo, vejo a hora de acabar isso logo. A mentalidade mudou. Eu não posso pensar no céu de Deus, nem que seja no bico do corpo, igual passar de ano, nem que seja no conselho dos anjos, eu preciso ir para o céu, Deus. A vida que você está vivendo, você está indo para o céu ou para o inferno? Porque se a igreja parou de falar de céu e inferno, é melhor ela fechar a porta e se tornar um curso de qualquer outra coisa. A maior razão, a maior motivação de uma igreja estar de portas abertas é mostrar, apontar, encorajar pessoas a deixar o caminho do pecado, do inferno, da destruição e andarem para o caminho do reino dos céus. E enquanto essas portas estiverem abertas, ou outras para onde Deus nos levar, que a gente vai construir, que vai o que for, nós vamos continuar falando do céu. Deus te abençoa sim, Deus te abençoa com um bom emprego, com um bom casamento, com saúde. Deus te abençoa com um carro novo, com a viagem dos seus sonhos. Você não quer, eu quero, amém. Deus me abençoa. Deus, o que alguém não receber aí, que a bênção está entregando, eu já fico aqui, já está comigo. Mas acima de tudo eu não troco o reino dos céus por nenhuma dessas coisas. Pensa nas coisas do alto. Quem pensar em Jesus, quando olha para o perdido diz assim, eu preciso fazer alguma coisa. Essa pessoa precisa ser salva também. A nossa dificuldade em servir mostra a nossa falta de visão do céu. Quem enxerga céu e inferno quer servir porque precisa salvar alguém. Irmão, nós estamos vivendo um mundo de valores tão invertidos, tão trocados, que quando alguém acha um dinheiro que não é seu e procura devolver, sai no jornal. Quando na verdade devia sair no jornal que eu perdi um dinheiro e não me devolveram. Que absurdo é esse que a gente está vivendo? Sai no jornal, pessoa que tem uma dívida de 10 mil reais, achou um pacote com 50 mil no carro e foi atrás da pessoa para devolver. Isso deveria ser o normal. Quem pensa nas coisas do alto está vivendo outra realidade. Deus te trouxe para uma metanoia. O que o mundo não entende, nós vamos viver porque nossos olhos estão fixos no céu, em Jesus. Olha o verso 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O que é isso? Paulo está dizendo para você esquecer e largar tudo aqui? Não. O que Paulo está dizendo é que se a sua mentalidade for transicionada, transformada, mudada, moldada pelo céu, como você vive aqui na terra vai ser uma vida de conquistas para celebrar, honrar e testemunhar a grandeza de Deus na tua vida. Vamos mudar a nossa mentalidade. Davi pensou, esse incircunciso filisteu está afrontando o Deus de Israel. Esse incircunciso filisteu está afrontando o Deus vivo. O Deus vivo não ficará envergonhado. Então eu entro na batalha. Davi não entrou na batalha porque ele falou, eu sou mais habilidoso que os outros soldados. Foi isso que Davi falou? O que Davi falou? Se ele está querendo afrontar o céu, ele cai por terra hoje. Aquilo que tentava afrontar o céu cai por terra hoje, em nome de Jesus. Põe o próximo tópico aí para mim, por favor.
Eleve seus pensamentos acima da terra, acima do natural. Para de viver só daquilo que é natural. E eu vou terminar com vocês Isaías 55. Semana que vem, ou na outra, nos permitindo Deus, a gente continua. Ainda tem muita coisa boa. A alma da mensagem ainda não chegou. Eu ainda vou falar do pare de esperar condições perfeitas para. Aí vou falar de algumas coisas. Eu vou falar sobre metanoia em Adulão. O que é isso? Você vai saber. Mas vamos terminar aqui em Isaías 55. Isaías 55 eu vou ler na NVT, que a gente está lendo, e também vou ler na ARC, Almeida Revista Corrigida. Tá? Versos 8 e 9. Diz assim, ó: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, olha Deus dizendo, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos o quê? Mais altos que os seus pensamentos. Põe para mim na Almeida Revista Corrigida, por favor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você viu na Nova Versão Transformadora, são muito maiores. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o 9, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos, o quê? Pensamentos. Irmãos, nós precisamos nos alinhar com Deus. Suba o nível da sua expectativa. E eu não estou falando sobre ser arrogante, ou sobre ser presunçoso, como Davi foi chamado. Suba o nível da sua expectativa, porque você espera em Deus. Suba o nível da sua expectativa, porque os seus olhos estão no céu. Suba o nível da sua expectativa, porque o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso não abriu mão de você e enviou o próprio Filho para morrer por você. Davi não teme o que a multidão teme. A multidão segue Saul e o exército e tem medo de Golias. Davi segue a Deus e encara Golias. Quem você quer ser, mais um na multidão ou aquele que encara desafios? Encare desafios, porque Deus é contigo. Põe o próximo tópico aí para eu encerrar. Para encerrar a parte de hoje, a gente continua. Pense mais nas coisas do alto e lute para glorificar a Deus. É tempo de enxergarmos aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, quando vivemos a metanoia, a transformação na mente, a vontade é boa, agradável e perfeita. Que ela seja sobre a minha e sobre a sua vida e sobre a nossa família, em nome de Jesus.